Oi, eu sou Elizabeth, eu sou biomédica e eu vim falar sobre coisas da saúde, mais precisamente coisas que deveriam ser de domínio público, mas não são. Hoje eu quero começar a falar a respeito do nosso querido hemograma. Muitas pessoas, elas chegam no laboratório e falam assim: eu gostaria de fazer um hemograma, só que eu quero um hemograma completo, tá? E geralmente o exame que tá ali numa média de uns R$ 30, muita gente acredita que dentro dele vai estar toda a parametrização de toda a saúde do paciente. Vai estar dizendo se a pessoa tem diabetes, se o colesterol tá alto, se tá com problema hormonal, se tá com problema renal. E aí não é bem assim que funciona. Na realidade, esse exame ele é mais como uma bússola para o médico. Quando o médico ele solicita um hemograma, ele tem um norte para onde ele deve seguir. Por exemplo, dentro do hemograma, a gente consegue ver as células vermelhas, as células brancas e as plaquetas, que são formadas pelos eritrócitos, pelos linfócitos e plaquetas. E isso é muito importante para poder auxiliar o médico a chegar numa conclusão diagnóstica. Porém, ele não é um exame que vai dar o diagnóstico para o paciente. Ali nos eritrócitos, nas células vermelhas, a gente consegue ter uma noção, por exemplo, se o paciente tem algum tipo de anemia. Só que, infelizmente, através dos eritrócitos, não dá para dizer qual anemia que o paciente tem. Precisaria de exames complementares para poder auxiliar e fechar nesse diagnóstico. Na série branca do hemograma também, o médico também consegue ter uma noção se o paciente está num quadro infeccioso. Se de repente ele tem uma infecção viral, certos tipos de células elas vão estar aumentadas. Se de repente é uma infecção bacteriana, outras vão estar aumentadas. Até mesmo uma infecção fúngica parasitária também tem as suas células de defesa, que o nosso corpo ele é extremamente inteligente. E para cada coisinha ele tem ali o seu próprio controle. E aí, dependendo de qual doença que você tem, algumas dessas células elas vão estar bem maiores do que outras. Até mesmo se você tiver um quadro alérgico, através do hemograma dá para ter uma noção se de repente é um quadro alérgico e não uma infecção. Porém, não vai dar para dizer exatamente o local onde é essa infecção, não dá para dizer exatamente qual infecção que é especificamente, mas vai dar para o médico ter um norte, entende? E ali na parte de plaquetas também é muito importante para auxiliar no diagnóstico, às vezes, de uma possível trombose, quando as plaquetas estão ali muito baixas, que a plaqueta ela é a principal forma do nosso sangue coagular. Então, quando a gente faz um cortezinho, são as nossas plaquetas que vão ali para poder fechar aquele cortezinho que a gente acabou realizando. Então, algumas doenças, como por exemplo a dengue, é muito comum afetar a quantidade de plaquetas no sangue e a gente acabar tendo ali uma hemorragia. Então, é por isso que o médico ele pede bastante o hemograma durante esse tempo. Ele não vai dizer, o paciente tem dengue, mas o médico consegue ter uma noção se a plaqueta dele está diminuindo e se for um quadro de dengue, por conta disso tem que cuidar para não ser uma dengue hemorrágica. Mas ele não vai dizer que o paciente, por exemplo, tem a doença dengue. Tá, mas então por que o nome do exame é hemograma completo? Se eu não consigo saber nada, se o que eu consigo ter mas na verdade é um norte diagnóstico, por que o nome dele é completo? Se eu não vou ter outras informações junto dele? Bom, uma curiosidade. Há muitos e muitos tempos atrás, nos tempos dos maias, astecas e incas, o hemograma ele vinha com esses parâmetros separados. Então, quando ia para o laboratório, vinha ali eritrócito, aí de repente ali o médico solicitava linfócitos, e aí vinha separado, plaquetas, ele nunca era junto. Porém, com o avanço da tecnologia, conforme foi passando o tempo, toda essa parte dos exames ela foi feita juntas. Então, não existe um hemograma incompleto. Hemograma é hemograma. Pode estar escrito na prescrição hemograma, pode estar escrito hemograma completo, ele sempre vai ter todas essas parametrizações. Série branca, série vermelha, plaquetas. Vai estar isso. Isso é um hemograma. Assim como acontece muito e é muito comum da gente acabar pegando ali uma prescrição onde todas essas parametrizações elas estão separadas. Já aconteceu muito da gente pegar a guia ali que tá eritrócitos, RDW, nananã, e tudo que vem ali dentro do hemograma separadamente.
Porém, para um laboratório, para a gente poder fazer a análise de cada uma dessas parametrizações separadas, de cada um desses tópicos do hemograma separado, nós precisamos passar na máquina, precisamos olhar a lâmina e no final a gente precisa mesmo fazer o hemograma. Então, fazer isso separadamente tem o mesmo custo que fazer o exame. Então, não adianta o médico ou o prescritor solicitar essas coisas separadamente, sendo que a gente vai ter que fazer de qualquer forma o hemograma. Por isso que muitas vezes o custo de cada uma dessas coisas é exatamente o mesmo que o do hemograma, porque a máquina é a mesma, o processo é o mesmo, a análise também é a mesma, só que aí às vezes ali no laudo a gente pode acabar colocando somente aquilo que o médico solicitou. Por exemplo, se o médico fala assim, RDW, por exemplo, ou eritrócitos. Então a gente consegue sim fazer só liberar um laudo somente com o eritrócito, dependendo do laboratório, nem todo laboratório faz assim, tem muito laboratório que já libera logo o hemograma que vai estar ali dentro. Só que para poder colocar na máquina, fazer essa análise, fazer a leitura da lâmina desse sangue no microscópio, vai ser sempre o mesmo padrão, o mesmo passo a passo e por isso acaba sendo o mesmo custo do que um hemograma, que já vai estar tudo mais completinho ali. Então, a próxima vez que você for no laboratório e falar assim, eu gostaria de fazer um hemograma completo, saiba que ele sempre vai estar completo. Hemograma é somente um hemograma. Se você deseja fazer um check-up mais completo, saber outras coisas relacionadas à tua saúde, precisaria realmente estar solicitando outros exames. E é sempre muito importante você estar fazendo acompanhamento com um médico, se você está principalmente sentindo alguma coisa, porque o médico ele vai saber para onde te direcionar. Muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas por conta própria e muitas vezes a gente não sabe exatamente para qual direção seguir. Porque, como eu disse anteriormente, ali dentro do hemograma tem ali, eu tive um aumento dos meus linfócitos e aí eu não sei o porquê que eu tive esse aumento. Eu preciso saber. Às vezes você tá com uma infecção, um quadro de infecção viral bem grave, com uma doença viral bem grave e você não tem noção do que é e nem para onde você vai seguir. Então, é sempre importante você fazer sempre importante você levar o exame para o médico para poder dar uma olhadinha ali para você e sempre muito importante você consultar um médico, tá? Então, agora que a gente sabe sobre para que serve o hemograma completo, eu peço para que vocês continuem acompanhando esse projeto que eu iniciei recentemente para poder saber outras coisas que sim deveriam ser de curiosidade pública, deveria ser de domínio público, mas não são. Então, se vocês puderem também, por gentileza, compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que muita gente saiba para que serve o hemograma, eu agradeço muito. Não somente por mim, porque realmente eu decidi iniciar esse projeto por uma questão de informação mesmo. Eu acho que muitas pessoas elas precisam saber para que elas estão fazendo o exame, o que é o exame, qual que é a saúde, a importância dela realizar aquilo ali. Não somente dela acabar fazendo mais do mesmo, não somente para chegar ali e muitas vezes não saber. Porque é muito comum as pessoas chegarem ali no laboratório e falar assim, eu gostaria de fazer um exame de sangue. E aí você olhar para a pessoa, qual exame de sangue você queria fazer? E a pessoa fala assim, é um exame de sangue, eu quero saber um exame de sangue, um hemograma completo, é isso que eu quero fazer. E aí a pessoa chegar e não sabe que na realidade o hemograma, ele vai ser aquilo ali. E ele não vai dar outras coisas, outros diagnósticos que às vezes a pessoa ela realmente está precisando. E sangue é apenas um material, mas isso é assunto para outro dia. Então, se por gentileza puder compartilhar, eu agradeço.